Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa live Curiosidades do Céu. Hoje nós temos um convidado ilustre aqui, meu marido Wilson, vou apresentar para vocês. Ele vai estar contando para a gente como que foi aquele dia do meu contato, no dia 23 de fevereiro de 2019, como é que aconteceu, como é que foi, como que ele recebeu a notícia e os detalhes daquele dia. Nós já fizemos a live com a minha irmã, com o meu cunhado, né? Eles dando o relato deles, de como foi aquele dia comigo, né? Agora com meu marido a gente ainda não tinha feito, então a gente está fazendo hoje. E já vai fazer 3 anos agora em fevereiro, né? Que aconteceu. Então, com a palavra, meu marido Wilson, se apresente para o pessoal. Boa tarde a todos, meu nome é Wilson, né? Então, estamos aqui juntos há 32 anos e espero passar um pouco da informação, né, do que aconteceu de fato com a Rosimara nessa data, né? Para a gente foi um pouco de surpresa e bastante interessante, vamos dizer assim, né? Porque é uma coisa nova na vida, mas estamos aqui, né? Estamos passando um relato, estamos convivendo com as situações novas que ela vem passando e espero realmente poder ajudar um pouco da informação, né, que ela realmente viveu, o que eu vi, na verdade, como eu não estava presente naquele dia e no momento que eu cheguei, o jeito que eu encontrei, né, tanto ela quanto a irmã, né, a situação dentro da casa da irmã lá, tá bom? Bom, pessoal, foi assim. Eu queria perguntar para você. Aquele dia de manhã, no sábado, foi dia 23, né? Dia 23 de fevereiro de 2019, que eu tive contato, à noite, à meia-noite e 4. No outro dia, no dia seguinte, no sábado, ele foi me buscar, porque a gente mora em Tapetininga, ele foi me buscar lá em Santo André, que é onde a minha irmã mora. E aí, quando você chegou na garagem, como que foi? Conta pra eles como é que aconteceu. A minha irmã ela desceu, foi indo na frente para te contar? Foi muito engraçado, né? Eu acho que é um pouco do jeito da minha cunhada, é sempre mais agitada. Então aquele dia eu saí cedo de Tapetininga, é lógico que você tinha toda uma tensão, né? Porque eu fiquei a semana toda aqui em Tapetininga trabalhando e ela ficou a semana lá junto com a irmã, cuidando da mãe. E eu falei para ela que iria bem cedo, né? Para que a gente pudesse também voltar um pouco mais cedo. Não, mas essa vez não foi a vez que eu tava cuidando da mãe. Foi a vez que a minha irmã tava reclamando que eu não ia lá. Que eu tinha ido pro Paraná, tinha dado a volta ao mundo e não tinha ido na casa dela. É verdade. Eu que me confundi aqui. Porque foi 2 vezes depois. Ela porque queria que a irmã fosse passar lá, porque quase não tinha contato. Então eu falei, fica uma semana lá com a sua irmã, né? Porque eu só posso ir final de semana, eu te levo e depois eu vou te buscar. E quando eu cheguei, então aquele dia eu saí um pouco mais cedo aqui de Tapetininga, porque eu gosto normalmente de ir para São Paulo um pouco mais cedo, por causa de trânsito, né? E um pouco mais sossegado na parte da manhã. Quando eu cheguei lá, eu cheguei por volta, acho que umas 8 horas, talvez um pouquinho antes. Então eu liguei, né? A hora que assim que eu cheguei em frente ao prédio, eu liguei para elas e eu vi que de repente, rapidinho, chegou minha cunhada lá. Meio assustada, né? Para abrir o portão, para mim entrar. A hora que eu entrei na garagem, ela já não esperou nem mal descer do carro e já contou, né, a cara meio um pouco assustado do que tinha acontecido. Eu perguntei para ela, né, da Mara, falei, cadê a Mara? Ela falou, tá descendo. Eu falei, eu resolvi descer um pouquinho antes aqui para te falar, eu não sei se ela vai te falar, ficou meio receosa. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não, ela vai te contar. Mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Ela falou, sabe o que é? Ela não aguentou, né? Ela disse que viu um OVNI nessa noite. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, é só ficar longe do marido, parece que vê as coisas, né? Então, aí nisso, né, eu falei, vamos subir, a gente vai conversando. Mas assim, ela estava bastante assustada, porque acho que foi algo realmente muito novo para ela também. E nisso a Mara também chegou, nós se cumprimentamos, tudo, e subimos para tomar um café. E lá a Mara começou a relatar, né? Depois também muito assustada, assim, meio abatida. Realmente as coisas devem ter sido bastante fortes, porque estava abatida. Depois ela contando, né,
o fato que tinha ocorrido, como foi a noite, o que desencadeou depois dos momentos que ela teve o avistamento, o que ela relatou com relação a chamar a irmã, chamar o cunhado, mostrar a filmagem. Ela tentou me mostrar para mim a filmagem, até hoje eu falo para ela que eu só vejo luz, né? E às vezes ela fica um pouquinho brava. Eu falei, não adianta, eu tô vendo luz, eu falei, até acredito, mas é um pouquinho assim do que eu tô vendo. E aí ela começou a relatar que realmente acabou desencadeando um pouco daquele avistamento, até a ida no banheiro. Eu falei, nossa, você está um pouco pálido. Mas, falei, tudo bem. Falei, não, é algo que acontece e eu continuei, né? Aí a gente começou a tomar um café e ela foi falando o que foi, como ocorreu, tudo o que aconteceu, o horário. Então foi exatamente aquilo, mas achei muito estranho. E eu fiquei meio calado, porque né, esse tipo de coisa não é muito a minha praia, não tenho muito conhecimento no assunto, mas eu fiquei ouvindo, falando, e eu falei, vamos uma coisa por vez, vamos ver o que vai acontecendo, o que vai desencadeando, mas ficou assim, contou tudo, relatou os medos, e falei, tá bom, falei, você não vai pular do prédio, falei, então vamos aguardar agora pra gente ver. E assim ficou, né? Então ela falou muito do avistamento, repetiu tudo o que vocês hoje já sabem com relação ao relato. A gente não pode duvidar, porque realmente acho que só quem vê sabe relatar detalhe por detalhe. A gente, como não tem muito conhecimento, só vê realmente a foto, só vê os vultos, na verdade, mas desacreditar nunca. Eu sempre falei para ela que jamais eu vou desacreditar, porque na vida da gente acontece muita coisa. Então a gente tem capacidade de ver, de sentir muita coisa. Então eu entendo bastante hoje o trabalho de vocês, o que vocês fazem, e eu acho que é isso mesmo. Tem muita coisa para ser descoberta, e hoje, se alguém ainda tem dúvida com relação a alguém que faz um relato ao vivo e apresenta, duvidar, acho que não seria, hipótese alguma, a coisa mais sensata de se fazer. Então, um dia vai acontecer com a pessoa, seja de um jeito, seja do outro. Então, duvidar jamais. E me diz uma coisa, durante a viagem, eu lembro que quando a gente estava voltando para casa, a gente estava assim, eu estava muito preocupada, né, porque eu estava com muito medo de atrair, né, estava com receio, né, de tocar no assunto, assim, medo mesmo, gente, pânico, porque a gente não sabia o que era, a gente não sabia como controlar, se ia acontecer de novo, então dá mesmo muito receio, né? Porque tudo que é novo, a gente tem medo, né? Natural do ser humano. E foi assim muito chocante, né? Foi assim, para mim foi muito impactante, né? Porque vocês imaginam, vocês estão dormindo na casa da sua irmã. Minha irmã mora no 10º andar do apartamento, lá em Santo André. E aí vocês são acordados por um som de um apito tecnológico insistente até você acordar. Aí você levanta, senta no sofá, quando você olha para a janela, você vê uma luz branca muito forte, que a noite virou dia, né? E não era drone, não era avião. Eu fiquei pensando, eu fiquei assustada, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, no 10º andar, que é isso, né? Clareou tudo. Aí eu vi uma nave vermelha do lado. E embaixo, aquele monte de luzinhas geométricas, coloridas, era muito comprido, tinha uns 8 andares. Então, imaginam, né? Eles fazem a gente passar como doido. Né, o fato que tinha ocorrido, como foi a noite, o que desencadeou depois dos momentos que ela teve o avistamento, o que ela relatou com relação a chamar a irmã, chamar o cunhado, mostrar a filmagem. Ela tentou me mostrar para mim a filmagem, até hoje eu falo para ela que eu só vejo luz, né? E às vezes ela fica um pouquinho brava. Eu falei, não adianta, eu tô vendo luz, eu falei, até acredito, mas é um pouquinho assim do que eu tô vendo. E aí ela começou a relatar que realmente acabou desencadeando um pouco
daquele avistamento, até a ida no banheiro. Falei, nossa, você está um pouco pálido. Mas, falei, tudo bem. Falei, não, falei, é algo que acontece e eu continuei, né? Fiquei... Aí a gente começou a tomar um café e ela foi falando o que foi, como ocorreu, tudo o que aconteceu, o horário. Então foi exatamente aquilo, mas achei muito estranho. E eu fiquei meio calado, porque né, esse tipo de coisa não é muito a minha praia, não tenho muito conhecimento no assunto. Mas eu fiquei ouvindo, falando, e eu falei, vamos, uma coisa por vez, vamos ver o que vai acontecendo, o que vai desencadeando. Mas ficou assim, contou tudo, relatou os medos, e falei, tá bom. Falei, você não vai pular do prédio. Falei, então vamos aguardar agora pra gente ver. E assim ficou, né? Então ela foi, falou muito do avistamento, repetiu tudo o que vocês hoje já sabem com relação ao relato. A gente não pode duvidar, porque realmente acho que só quem vê sabe relatar detalhe por detalhe. A gente, como não tem muito conhecimento, só vê realmente a foto, só vê os vultos, na verdade, mas desacreditar nunca. Eu sempre falei para ela que jamais eu vou desacreditar, porque na vida da gente acontece muita coisa. Então a gente tem capacidade de ver, de sentir muita coisa. Então eu entendo bastante hoje o trabalho de vocês, o que vocês fazem, e eu acho que é isso mesmo. Tem muita coisa para ser descoberta. E hoje, se alguém ainda tem dúvida com relação a alguém que faz um relato ao vivo e apresenta, duvidar, acho que não seria, hipótese alguma, a coisa mais sensata de fazer. Então, um dia vai acontecer com a pessoa, seja de um jeito, seja do outro. Então, duvidar jamais. E me diz uma coisa, durante a viagem, eu lembro que quando a gente estava voltando para casa, a gente estava assim, eu estava muito preocupada, né, porque eu estava com muito medo de atrair, né, estava com receio, né, de tocar no assunto, assim, medo mesmo, gente, pânico, porque a gente não sabia o que era, a gente não sabia como controlar, se ia acontecer de novo. Então dá mesmo muito receio, né, porque tudo que é novo, a gente tem medo, né? Natural do ser humano. E foi assim muito chocante, né? Foi assim, para mim foi muito impactante, né? Porque vocês imaginam, vocês estão dormindo na casa da sua irmã. Minha irmã mora no 10º andar do apartamento, lá em Santo André. E aí vocês são acordados por um som de um apito tecnológico insistente até você acordar. Aí você levanta, senta no sofá, quando você olha para a janela, você vê uma luz branca muito forte, que a noite virou dia, né? E não era drone, não era avião. Eu fiquei pensando, eu fiquei assustada, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, no 10º andar, que é isso, né? Clareou tudo. Aí eu vi uma nave vermelha do lado, e embaixo aquele monte de luzinhas geométricas, coloridas. Era muito comprido, tinha uns 8 andares. Então, imaginam, né? Eles fazem a gente passar como doida mesmo, né? Aí o pessoal fala assim, não é possível. Mas, gente, tudo é possível na vida, né? A vida é muito grandiosa. A vida é imensa. Há muitos mistérios entre o céu e a terra, como dizia William Shakespeare. E o que a gente conhece é uma gotinha. E o que a gente desconhece é um oceano. Então, para quem não vê, é mais difícil de entender, de acreditar. Mas tudo bem, a gente tem que só respeitar. E é que nem canal de televisão, né? Quando a gente não gosta de um programa, é só mudar o canal ou não ouvir aquele assunto. Mas assim, a verdade é sempre a verdade, né? A gente está aqui relatando o que aconteceu, né? E na volta no carro, né, que eu estava falando, eu estava muito preocupada. Ele também ficou, ele estranhou, porque ele não tinha me visto assim, né? Ele viu que eu realmente estava nervosa, né, com medo. E aí, quando a gente chegou em casa, eu fui procurar ajuda na internet
para procurar entender o que era isso. Aí achei a doutora Gilda Moura, aí fui no encontro de contatados, aí lá ela me orientou, explicou. Aí fui no encontro de contatados, aí lá ela me orientou, explicou esse fenômeno anômalo que acontece com muitas pessoas. E era tudo muito novo, né? Como é que foi? No momento que a gente terminou, né, assim que vamos embora, demos o tchau para ela e carregamos todo o carro. E ficava sempre uma preocupação comigo, na verdade, porque eu olhava para você e eu não via assim aquela reação, aquela coisa espontânea, bem assim, relaxada. Eu via você muito tensa. Como eu sempre fui mais falante dentro do carro, sempre gostei mais de brincar, e eu tentava, às vezes, procurar um assunto, falar alguma coisa, você voltava no assunto, dizendo como que tinha ocorrido, e então a gente veio fracionando, na verdade, né, entre 2h30, 3 horas, que é o que a gente gasta de São Paulo aqui, e você vinha, então, dizendo aos pedacinhos, mas assim, para mim sempre tinha aquela preocupação, porque eu olhava para você, continuava um pouquinho mais pálida, meio abatida, olhava meio desconfiado, às vezes tentava buscar um olhar fora do carro, para o céu, assim, alguma coisa, e aquilo sempre me deixava um pouco mais preocupado. Eu falei, não sei se ela realmente está bem, né, se é uma coisa física, ou se é só aquele emocional realmente que ficou. Então aquilo veio intrigado, e a gente veio meio que calado, né, dentro do carro, porque eu olhava, ficava com receio de puxar o assunto e desandar alguma coisa, talvez uma crise de choro ou algo do tipo, por estar um pouco preocupado. Mas enfim, eu lembro que nós paramos depois de Sorocaba, falei, vamos dar uma paradinha para ir até o banheiro, fomos, damos uma lavada no rosto, tudo, retomamos a viagem até em casa. Mas assim, nós viemos bem diferente do tradicional, que é sempre falando, brincando, dando risada, ouvindo música. E então aquilo realmente trouxe uma certa preocupação até o momento para a gente ver. Falei, bom, agora vamos ver, né, como que vai ser dentro de casa. Que aí começa praticamente uma vida nova, né, o que isso vai desencadear agora no dia a dia. Mas assim, nada muito fora, mas passou uns dias bastante interessantes, né, a gente ficou ela sentiu bastante receio até de abrir janela, fundo, ficou meio desconfiada, será que de repente tudo aquilo que eu vi vai aparecer aqui também? E eu sempre, né, tentando motivar, falei, não, imagina, isso aí, né, talvez não aparece, não é bem assim, e tentando ajudar, e aquilo foi passando o dia, mas no início a gente ficou meio receoso, de fato, de estar acessando o fundo da casa, abrir uma janela, vai que aparece um negócio diferente aqui. Uns dias realmente bastante apreensiva com relação a isso, pensando que talvez fosse aparecer assim, eu estalo o dedo e vejo novamente. E não é bem assim a coisa, né? Eu fiquei 2 semanas, pessoal, eu não conseguia abrir a janela do fundo, com muito medo ainda, né? A gente tinha o costume de ficar lá no fundo, olhando o céu à noite, né? Colocava as cadeirinhas de praia ali, ficava, né, tomando uma cervejinha, comendo uma pipoca, né, batendo papo ali no fundo. 2 semanas a gente evitou, né? Porque eu ainda estava com muito receio, à noite dava a impressão que eles iam aparecer a qualquer momento. E aí parece que quando a gente desperta, parece que vai cair nos véus e a gente começa a ver tudo como é, né? Então, assim, eu comecei a perceber, né, que eles, como que eu vou explicar? Parece que eles nos observam, né, a todo momento, eles sabem o que a gente pensa, o que a gente sente, eles conhecem o nosso coração, eles nos conhecem as nossas intenções, igual Deus, né? É uma coisa muito poderosa, muito tecnológica. Só que assim, é claro que a experiência que eu tive foi impactante, porque era uma coisa nova, era uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo, né? E também assim, como que eu vou explicar para vocês? Porque é uma coisa muito diferente, né? A gente nunca imagina que isso possa acontecer, né? Assim, então, a gente ainda vai ter muitas coisas pela frente ainda, né? Para aprender, para conhecer, para passar, né? Então, se fosse hoje, é claro que, né, a gente continua com o medo, mas assim, eu acho que a primeira vez que a gente vê um OVNI,
a gente assusta mais porque é a primeira vez e assim é uma coisa muito nova, né? Então eu vi o Ser também, né? Então foi assim, parecia filme de ficção científica, né? Parecia aqueles filmes de Hollywood, é surreal, é bizarro. Então assim, quem não viu não consegue nem imaginar como que é, né? E eu não sei como eu aguentei, né? Não sei como eu não infartei, porque o susto foi muito grande. Acho que eles sabiam que eu não ia infartar, né? Por isso que aconteceu. E ao mesmo tempo eles foram gentis, sabe? O som do apito que me acordou foi baixinho, embora foi insistente até eu acordar, foi repetido. Parecia um pássaro tentando falar, né? Assim, não tenho palavras aqui do mundo nosso para explicar, né? Eu tento aproximar, mas o som assim que mais se aproxima é aquele apito, sabe, que tem a bolinha dentro. Então era insistente, tentando falar, né? Assim, não tenho palavras aqui do mundo nosso para explicar, né? Eu tento aproximar, mas o som assim que mais se aproxima é aquele apito, sabe, que tem a bolinha dentro. Então era insistente, muito lindo, né? E eles foram gentis, assim, também. O Ser que apareceu também era muito maravilhoso, muito lindo, parecia uma coisa multidimensional, parecia um holograma, ao mesmo tempo parecia um Merkabah, uma Kundalini, era uma coisa totalmente diferente, né? Parecia coisa de filme, sabe, quando projeta aqueles hologramas? Então, assim, é muito bizarro mesmo, muito surreal. Mas essas coisas existem, né? Eu imagino, para quem morre de medo de tudo, é o caso dela, tem bastante medo. A gente não sabe nem o dia nem a hora que vai aparecer uma coisa diferente na nossa vida. Talvez é diferente, né? Talvez hoje, entendendo um pouco mais do assunto, eu vejo muitos relatos que passam hoje para ela, o que ela assiste hoje, as pessoas que têm contato. Então hoje seria muito mais simples, a pessoa que já está acostumada a ter contato, sabe quando, o dia, a hora que consegue entrar em contato. Então essas pessoas já estão mais preparadas. Mas hoje uma pessoa totalmente verde no assunto, né, e tem um contato, com certeza vai desencadear alguma coisa, ou uma diarreia, ou um piripaco qualquer. Não é fácil, né? A gente está acostumado com essa vidinha simples, nossa, do dia a dia, come, bebe, dorme. Então, de repente você vê uma coisa totalmente fora do tradicional, você se abala, com certeza não tem. E a gente aqui, depois dos dias que a gente vivia aqui, né, passado esse momento mais turbulento, você sabe que até eu fiquei mais interessado nas coisas. Às vezes ficava na rede ou ficava lá fora, que nem ela mencionou, vendo algumas coisas, então a gente começa a olhar um pouco mais para o céu. E não é que um dia desse aí, de repente, eu falei para ela assim, falei, nossa, Mara, olha, nunca vi. Eu para mim, né, porque às vezes eu viajava, eu ia visitar a mãe dela em Piracicaba e ela ficava tirando muita foto para cima e para baixo. E eu vi uma luz enorme, vermelha, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Apareceu muito assim depois desse episódio pra gente. Apareceu do nada pra mim assim, muito rápido. Uma luz bem grande mesmo. Ela parecia uma luz de semáforo bem vermelhinha, bem forte. E ela rodou, ela foi, deu uma volta, voltou, passou por baixo assim. Eu acompanhei por alguns segundos e de repente sumiu. Falei, nossa, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Bem diferente. Falei, não é, todo mundo tem esse hábito. É alguém com a lanterna. É um drone. É um pássaro, é um avião. Que diabo de pássaro, nada. É o Superman. Acho que é uma coisa realmente bastante diferente. Muito tempo assim, numa escuridão, e nunca vi nada parecido desse tipo de coisa. E em outra oportunidade, para mim também apareceu, depois de uns dias, né? Uma luz, só que aí era verde e vermelho, representando novamente um semáforo, mas aí foi muito mais rápido. Ele apareceu, deu aquele tchan assim, verde e vermelho, só deu como se fosse uma cambalhota, e fração de segundos assim, eu olhei, a hora que eu olhei já estava bem alto, estava bem como se fosse a lua lá para cima, aí sumiu. Foi as duas vezes assim que eu tive uma coisa diferente na minha vida. Agora você pergunta para mim, o que era? Não sei. Não tenho a mínima ideia do que seria e por que apareceu para mim e para ela. Não tenho ideia. Talvez ela tenha até uma explicação mais coerente ou mais lógica,
Mas assim, para mim foi surpresa, porque até então não tinha a mínima ideia. Hoje você olha para o céu, você vê realmente bastante coisa que se mexe, né? Mas aquilo para mim foi novidade. Foi muito rápido, né? Que nem ele falou. Apareceu uma sonda vermelha. E aí foi interessante que apareceu para ele primeiro. Ele viu primeiro. E aí ele me ergueu da rede, assim, rápido. Até quase me machucou, assim. Falou, olha ali, olha ali, olha ali. Aí quando eu olhei, eu fiquei de boca aberta. Ficou os dois assim, ó. Porque a gente fica assim sem acreditar, você fica olhando e fala assim, nossa, será que eu tô vendo isso mesmo? Será que é verdade? Será que não é coisa da minha mente, da minha cabeça, né? Aí foi muito rápido, ficou e sumiu. Parece que passa por um portal dimensional, alguma coisa assim, que é muito rápido. E depois foi um retângulo, que eu vi vermelho, o retângulo, ele fala que viu vermelho e verde, né? Era um retângulo maiorzinho, também ficou uns segundos e sumiu. Eu não sei se eles estavam fazendo algum download, alguma coisa, né? Mas eu achei legal que ele viu também. Então, deve ser alguma coisa, né? Alguma missão, algum trabalho que a gente está fazendo, né? Um propósito de alma que a gente já combinou antes de reencarnar aqui. E que agora, depois de uma certa idade, que a gente já está com mais de 50, né? Ô, louco. Então, agora foi assim, não, agora eu acho que a gente já acordou isso lá, né? Depois de um tempo, vai acontecer isso, eu me proponho a fazer isso, né? Deve ser assim, né? Pelo que eu estudei, pelo que a gente pesquisa. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se a gente falou tudo. A gente falou da doutora Gilda. Deixa eu só fazer um comentário. Eu achei interessante que no dia que eu vi essas lâmpadas aí, essa luz, eu perguntei para todos os meus amigos aqui, falei, ninguém viu, impressionante. Eu falei das luzes, ou ninguém olha para o céu, ou só eu realmente que avistei. Que é isso que eu tento passar para a Mara. Eu falei, às vezes só parece para você. O que é para você, não é para os outros. Porque eu falei muito perto, eu falei, aqui a gente tem um clube próximo, e ela apareceu exatamente em cima desse clube. Eu falei, normalmente é cheio de pessoas ali. Eu falei, não é possível que ninguém viu. Perguntei para todo mundo ali que eu faço caminhada. Não, ninguém viu lâmpada nenhuma aí, não viu nada. Ainda bem que ninguém me chamou de louco, né? Porque se me chama já estava feita a confusão. A gente até perguntou se tinha alguém que tinha comprado um drone, alguma coisa, mas drone é diferente. Porque o drone faz barulho, muito barulho, sim, e estava muito baixo. E não tinha, porque geralmente quem compra drone fica brincando direto e ia aparecer mais dias, né? E nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Ó, foi em dezembro de 2019. Uma apareceu no dia 26 de dezembro e a outra foi no ano novo. Acho que foi no dia 1º ou dia 2, né, de 2019, em dezembro. Então, mistérios que a gente não tem, coisas que não tem explicação, né, pessoal? O que é para um não é para o outro, cada um tem uma experiência diferente, né? Cada um tem um histórico espiritual diferente também, né? Por isso. E eu sei que foi um divisor de águas na minha vida, assim. Depois disso, tem a Mara de antes e a Mara depois, né? Nossa, mudou bastante depois que ela teve esse avistamento. Foi um choque. Assim, mudou muito a forma de pensar. Talvez alguém pergunte, mas e você como marido, né? O que mudou na sua vida? A gente toca a vida normal, né? Não é um fato desse que você acaba com uma vida, acaba com um matrimônio, em hipótese alguma. Tem muita coisa realmente que você tem que ponderar, tem muita coisa que você tem que entender, faz parte da vida, o aprendizado, né, tudo isso. Então, eu vejo muitos casos aí, talvez que as pessoas que tiveram avistamentos, tiveram uma relação com esse tipo de ser, onde as pessoas abandonam, larga para lá, é mais fácil separar. Não é por aí, né? Então, se tudo isso acontecer, de fato, realmente não existe nada, né, entre o casal, ou não for o suficiente, né, maduro o suficiente para poder ter um entendimento e tocar a vida normal. Até porque ainda continuamos humanos, né? Eu falo para a Mara, eu brinco com ela, falei, se você apertar em mim, eu ainda vou gritar, porque eu sou de carne e osso ainda. Você não vai virar homem de lata ainda não, né? Então tem muita coisa, então não é isso. Quando a gente vê um relato das pessoas, o fulano não aguentou, achou melhor por desistir, acho que é muito fácil. Desistir na altura do campeonato,
né? Só porque você teve um negócio desse, você não está preparado realmente, né? Você tem muita coisa ainda a ver, a trabalhar nisso aí. Pessoal, a gente tem que ter sempre a mente aberta, né? Porque a gente não sabe tudo, né? O que existe na vida. Há muitas coisas, né? Pra gente ainda conhecer, aprender, pesquisar, estudar, né? E então a gente tem o costume de sempre julgar, né, as pessoas. Então a gente tem que começar a ouvir mais as pessoas, né? O que as pessoas têm para falar, porque elas podem estar falando a verdade, né? Então a gente sempre é claro que a gente entende, porque hoje em dia na internet tem muito fake, tem muita mentira, tem muita ilusão, então acaba generalizando, a gente acaba generalizando todo mundo como fake, como computação gráfica, claro que tem muito disso, né? Mas também tem as coisas que são verídicas, tem as coisas que são verdadeiras, né? Então a gente tem que tirar suas próprias conclusões, né? Cada um aproveita o que acredita, o que sente ressoar no coração. Você percebe quando a pessoa está sendo sincera, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do relato do meu marido Wilson. Já faz tempo que a gente está para fazer isso, porque minha irmã e meu cunhado fizeram, né? Eu sempre cobrava ele, vamos fazer, só faltava ele, né? Então hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer, deixar registrado isso, né? De tudo que aconteceu, né? Naquele dia. Foi um divisor de águas, né? Para todos nós. E a gente está sempre aprendendo, né? Procurando a espiritualidade, procurando entender um pouquinho mais sobre ufologia, né? Que tem muito a ver, na minha opinião, né? Tem muito a ver com a parte espiritual, né, de cada pessoa. E, né, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas está acontecendo cada vez mais, né? Mais pessoas estão despertando, estão caindo vários véus. Então é isso, queria agradecer vocês, gratidão, Obrigado. Wilson. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser fazer ou no momento, ou se quiser fazer posterior, pode deixar a mensagem, não tem problema. Eu faço uma outra respondendo também. Se alguém tem alguma dúvida pessoal que queira, até mesmo da minha pessoa, com relação ao fato dela ter passado ou não, eu estou aberto também. Sou uma pessoa bastante aberta para responder. Não tenho medo de pergunta nenhuma, né? Independente se vai falar bem ou mal, feio ou bonito. Então, para mim, vai ser um prazer realmente poder responder, baseado em tudo aquilo que a gente viu, né, o que ela viu, o que a gente passou, qualquer comentário que seja, que a gente possa realmente estar nesse marco junto aí. Olha, gente, primeira live dele, ele lembrou de responder as perguntas, já tinha esquecido. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra gente, podem fazer agora, que a gente vai ler aqui as mensagens e vamos tentar responder para vocês, tá bom? Combinado? Valeu, obrigado. Tem uma caixinha aqui também de perguntas, mas eu não sei se eu sei mexer nisso aqui, mas vamos ler aqui os textos aqui que o pessoal escreveu, para ver se tem alguma pergunta. Aí, se não tiver, a gente responde na próxima live. Deixa eu ver quem que tá aqui. Vanessa Maia, bem-vinda, boa tarde. Cirinde MR67, Márcia Marjorie. Deixa eu puxar mais para cá, senão não consigo. Fátima Nunes Cursos, bem-vinda. Luíse Bonora. Passos Benhur. Ai, é tão pequenininho isso aqui. Qualquer mexidinha que a gente dá aqui já vem o teclado, né? Sabine Coche, Anne PLG, Shirley Linda, Eva Freitas, Anne De Santos. Oi, Anne, boa tarde. Oiê. Ela falou. Enios, oi Enios, boa tarde. Cíntia Pamorim, Anne De Santos. O clube Pilhas, eu lembro, Anne, que você falou. Esse clube aqui, ele não tem piscina, né? Não, esse não. É simplesmente uma quadra que nós temos aqui, onde o pessoal joga o vôlei,
a sociedade aqui de Itapetininga, que disputa o campeonato nessa quadra. Então é somente um clube, na verdade não é um clube, é só uma quadra fechada. Né? A gente tem as áreas de fora, onde tem campo de quadra de society, alguma coisa assim, mas é para a população mesmo, nada assim do clube em si. Ele não é um clube fechado, é da prefeitura mesmo. É um clube mais desportivo, né? Não tem piscina. Sim. Eu acho assim, Anne, que deve ser algum portal ali, né? Porque é sempre no mesmo local, do lado da árvore de flamboyant ali que aparece, né? Que aparecia. Já faz muito tempo que não aparece mais. Mas a gente sempre fica ali na rede olhando para o céu, às vezes a gente vê luzinha se mexendo, a gente fica assim, ó, esse aí é avião, esse avião, ó, esse aí tá contínuo, esse tá andando meio assim, esse não tá com cara de avião. Aquilo que nós avistamos de fato não tem nada a ver com aqui da cidade, nunca tinha visto, nunca apareceu para ninguém, né, pelo que eu informei. É uma luz, né? E o clube realmente ele não tem. Necoche, primeira vez acompanhando vocês por aqui, receba e acolha toda a partilha. Gratidão, viu, Sabine? Bem-vinda. Eva Freitas, bacana demais, obrigada, Eva. Everton Paulo 021, Edivaldo Cavalcante, Maris Romero, Rafael Tartaruga 9. Sejam todos bem-vindos, gratidão, pessoal. Quem quiser deixar pergunta, fique à vontade. Ou só escreva lá nos comentários depois que eu postar a live lá, que aí a gente vai respondendo nos comentários, tá bom? Então, gratidão a todos, uma ótima tarde. Namastê. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.